Olá, pessoal. Muito boa noite para todas, todos, todes. Espero que todos estejam bem. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui nessa aula, nessa quinta-feira, pós-feriado, em uma semana que o clima está uma loucura. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Queria dar aqui uns avisos antes de início de aula, na verdade, né? No início de curso, de início de aula, antes de chamar a Vitor. Antes de mais nada, gente, eu agradeço quem está enviando os documentos, quem está respondendo os formulários, e mandando e-mail para a gente com as dúvidas, tal. Uma coisa que surgiu semana passada é que a aula 2 ela teve um problema para subir no YouTube, tá? Isso já foi corrigido. Eu peço que vocês procurem o link da playlist do curso no documento orientador. Também quem está no grupo de WhatsApp, o grupo tá com o link da playlist no YouTube, tá? E também que preencham os formulários de presença. A gente conversou aqui internamente, a gente decidiu deixar os formulários de presença abertos até o fim do curso, até o dia 21 de maio, mais especificamente, tá? E aí eu vou mandar um e-mail para vocês. A gente vai montar um documento, tudo com os links todos organizados, tá? Eu espero enviar para vocês no máximo até segunda-feira, tá bom? E de lembretes iniciais é só isso. Lembrando que vocês sempre podem acionar a gente pelo e-mail escola@polis.org.br, tá? E acho que antes de mais nada, acho que no momento é isso, na verdade. Vitor, você tá por aí, querido? Tô aqui. Olha ele aí, Vitor. Gente, vou deixar vocês agora com o professor. Qualquer dúvida, estamos aqui pelo chat também. Mandem suas perguntas, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Bom ter vocês aqui de volta nesse mais esse dia do curso. Hoje vai ser uma aula bastante conteúdo, igual a outro, né? Agora, como a gente explicou, a gente optou por essa edição do curso a gente fazer bem densa, pensando em que a aula aqui é mais um momento de passar a principal informação para depois vocês se aprofundarem e tentar entender o que é mais aplicável para cada uma das cidades de vocês, porque vocês que são os especialistas locais nisso, né? Então aqui a gente está passando mais o geralzão para vocês avaliarem. Hoje a gente vai ter um conteúdo muito interessante, então boa parte das dúvidas que vocês trouxeram, que inclusive não foram possíveis de serem respondidas na live também, né? A gente vai falar principalmente sobre como fazer a coleta dos resíduos orgânicos nas cidades, quais que são as alternativas, né? Como pensar uma estratégia municipal de compostagem, por onde começar, os problemas, né, técnicos e econômicos que podem surgir nesse processo. E a gente vai falar disso tudo hoje. Um ponto importante é que as dúvidas, como a gente optou por fazer um curso, né, uma aula de 1 hora e meia, fica apertado para tirar todas as dúvidas. Então, lembrando que no final eu vou tentar responder. Caso vocês não consigam, não consigamos responder tudo no final da aula, a gente está compilando todas as dúvidas e a gente vai retornar para vocês. O nosso próximo encontro, que é na semana que vem, a gente também vai ter a oportunidade justamente de um encontro focado em tirar dúvidas, né? Que vai ser o nosso primeiro encontro de mentoria, onde a ideia é tentar tirar o máximo das dúvidas que vocês tenham acumulado até aqui. Então, não se preocupem caso ao final da aula suas dúvidas todas não tenham sido tiradas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para iniciarmos com o nosso slide. Essa barrinha sempre dá uma atrapalhada. E vira e mexe, ela fica tampando o slide, mas tudo bem. Bárbara, você sabe me dizer se eu deixar a imagem das pessoas aberta aqui na lateral, tá tampando o slide ou não? As caixinhas aqui na direita. Não, porque eu tô deixando só você fixado. Então, no YouTube tá. Quando for pro YouTube, fica tudo certo. Ah, então beleza. Mas o pessoal que tá, você assistindo aí, você não vê minha tela com tipo as Não, pessoas, tá tudo não, né? certo. Ah, então ótimo, perfeito. Então hoje a gente vai trabalhar principalmente esse conteúdo, né, de
construindo uma estratégia municipal de compostagem, né? Qual que seria esse passo a passo? No programa, ao todo o programa, a gente tinha colocado plano, mas a gente entende que plano traz uma confusão significativa, porque o plano ele tem um processo específico jurídico associado, né? Uma burocracia associada e importante de participação, e a estratégia ela já é diferente, igual recentemente o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou que está construindo a estratégia nacional para resíduos orgânicos urbanos em parceria com o Instituto Polis. Então, por isso que a gente acabou atualizando aqui para estratégia. E, basicamente, lembrando, né, recapitulando, visto a correria, tudo, o que que a gente teve nas nossas últimas aulas aí, a gente teve os principais métodos de compostagem, como que eles funcionam, quais que são os seus prós, seus contras, suas limitações, né, as diferenças entre os custos de cada um, aplicabilidade. Vixe, o de leira com revolvimento sumiu a imagem aqui na hora que passou o slide. E para qual realidade cada um deles serve diferente, mas como que a gente converte isso tudo em uma estratégia, em um plano efetivo para as nossas cidades, né? Como pensar isso? E o mais importante de compreender é que não tem resposta única e nem tem uma solução mágica, gente. Cada lugar vai ter que pensar a sua solução de maneira diferente. A gente tem caminhos e metodologias que podem nos levar a esse processo e facilitar, porém que não vão resolver e não vão te dar a resposta pronta para tudo. No geral, é importante a gente repassar e recapitular o que, que é, onde que essa estratégia está, né? O que, que é esse plano, assim dizendo. A gente normalmente vai ter estrutura política, que vão ser políticas mais macro, com princípios, objetivos, mecanismos. Como hoje a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente vai ter os planos, né? Que vão trazer mais associado aos diagnósticos, alternativas locacionais, análises, diretrizes e estratégias. E a estratégia está dentro disso, né? No caso, uma estratégia de resíduos orgânicos, ela seria um capítulo de um plano municipal, por exemplo. É possível que ela seja esse subsídio, porque depois dela a gente tem justamente programas e ações. Por exemplo, eu posso ter uma estratégia municipal para resíduos orgânicos na minha cidade e ter programas de compostagem escolar, programa de compostagem doméstica, programa de compostagem de poda, programa de biodigestão, por exemplo, mas que estão todos dentro de uma mesma estratégia, que é desviar resíduos orgânicos de aterros, por exemplo. Por isso que os programas já são uma estrutura mais específica e dentro dos programas a gente tem o projeto, né? A gente vai ter o projeto na escola A, na B, e eles todos têm que estar conectados, ou seja, sempre tem que estar respaldados, um concatenado com o outro. E como que a gente vai começar essa estratégia municipal para os resíduos orgânicos, né? É muito importante a gente iniciar, como todo bom plano, com um bom diagnóstico, né? Então, a gente entender qual que é o tipo e origem dos resíduos orgânicos que são gerados na nossa cidade, qual que é a quantidade deles, qual que é a frequência e sazonalidade dessa geração. Ela varia ao longo da semana, ela não varia ao longo do mês, ao longo das estações chuvosas, como que é isso? Ou sei lá, eu tenho um evento muito grande na minha cidade na época de festa junina. Poxa, eu tenho vaquejada, né? Rodeio, festa de Natal, festa de Ano Novo, muda muito a geração, movimentação na cidade, então tem um pico de geração. Entender essa sazonalidade também é importante para você pensar a sua estratégia para a gestão dos resíduos, né? E até o próprio fluxo atual existente, os equipamentos existentes, para você ter um bom diagnóstico de pensar como intervir, né? Dentro disso, é muito importante entender os próprios custos atuais, né? Para entender quanto que você gasta de coleta, de transporte ou com aterramento, disposição final, porque tudo isso você vai conseguir cruzar com os potenciais custos que você vai ter com o projeto de compostagem. Em muitos municípios, igual alguns que vocês viram na live que a gente teve a oportunidade de realizar, o custo de se implantar a compostagem é mais barato do que o do aterro, porque quando considerava se transportar para mais longe e pagar um aterro, ficava mais caro do que pegar e construir uma planta de compostagem e o município operar, por exemplo. Por isso que é importante você pensar isso no seu diagnóstico, qual que é o custo atual, quanto que isso se divide entre coleta, transporte, aterramento e tudo mais. E pensar as áreas disponíveis para a implantação das suas plantas de compostagem, né? Porque esse também pode ser um desafio dependendo da cidade,
como a gente viu, né, no exemplo da live, onde, por exemplo, Sobral tinha uma área gigantesca para conseguir implantar um pátio de compostagem em uma área mais rural, enquanto Florianópolis fala que hoje, para eles, um dos grandes desafios de expandir a compostagem é ter plantas de compostagem dentro da ilha de Florianópolis, devido à especulação imobiliária, alto custo dos terrenos. Por isso que é sempre bom a gente já avaliar áreas públicas da cidade que estão subutilizadas, ou mesmo áreas que já foram utilizadas para questão de resíduos sólidos, né? Até mesmo para reduzir o potencial impacto de vizinhança, como, por exemplo, aterros em operação. Existe área no próprio aterro que a gente consegue adaptar para compostagem. Muitas vezes a área do aterro é significativamente grande perto do que você precisaria para compostagem. Ou, por exemplo, um aterro desativado, que você tem muitas vezes áreas que já estão estabilizadas, então você pode fazer uma avaliação geotécnica para converter esse uso para compostagem, e às vezes essa área já tem um processo de impermeabilização do solo, você vai gastar menos em infraestrutura para impermeabilização, por exemplo. E aí você tem que caracterizar esses resíduos que você tem na sua cidade, né? Por exemplo, você pode ter, no geral, resíduos de poda de árvore ou resíduos, né, de roçagem, que o pessoal fala, né, que é grama, é folha, limpeza de áreas verdes. Também tem resíduos alimentares, né, que são sobras de alimento, principalmente, que aí você vai ter, ele vai poder ser oriundo de residências, de feiras livres ou de grandes geradores, por exemplo, com comércio de alimentos, setor hoteleiro, bar, restaurante. Mas você também tem outros resíduos orgânicos, como, por exemplo, os lodos biológicos, né, que vão ter origem em estações de tratamento de esgoto. Muitas vezes vai ter resíduos industriais, né, igual o Sobral apresentou para a gente. Eles recebem, por exemplo, de indústrias de beneficiamento de ração, essas coisas, alguns tipos de resíduos orgânicos, e resíduos agro-silvopastoris de agroindústria associada, que é um potencial. Muitas vezes, como alguns dos municípios que vocês viram na live, você usa esses resíduos que já estão separados e às vezes tem um volume grande para dar viabilidade de início de operação da sua planta de compostagem. Então, isso pode acabar facilitando. Os resíduos verdes é sempre o que a gente recomenda começar o seu processo de compostagem. É um resíduo que quase não tem potencial odorífero, é muito baixo o potencial odorífero dele, né? É um resíduo, no geral, que está bem segregado, como vocês podem ver aí alguns exemplos, né, de roçagem em cidades. No geral, você vai ter principalmente grama, no máximo, dependendo se for um canteiro de grama sujo, né, vai ter ali papelzinho de bala, papelzinho que o pessoal acaba jogando na rua e fica ali, mas que você consegue fazer uma triagem bem fácil no processo. E aí você separa muito fácil, a compostagem dele é mais simplificada. E, no geral, quando você for compostar qualquer outro tipo de resíduo, esses resíduos verdes vão ser necessários para você fazer a mistura. E em muitas cidades, os resíduos verdes, eles são um volume significativo. Florianópolis, como eles mostraram, é quase que um terço dos resíduos orgânicos domiciliares são resíduos chamados de verdes, né? Então, folha, grama, madeira e tudo mais. Por isso que eles começaram também pelos resíduos verdes. E hoje, de tudo que Florianópolis faz compostagem, quase que aí 70% é resíduo verde, né? Porque eles começaram a coleta com isso e iniciaram mais fácil. Feiras livres e mercados públicos, por exemplo, são exemplos de vocês começarem o projeto, porque você tem uma grande concentração de geração de resíduos orgânicos, ele tem uma facilidade maior de coleta, né? Porque você dá escala mais rápido, você tem um volume muito grande para ser coletado em somente um ponto, e aí você viabiliza, às vezes, a logística para coletar em outros pontos da cidade. O grande ponto é você ter que mobilizar esses lugares para fazer a separação, os feirantes para fazer a separação. Mas, no geral, mesmo se não fez separação, é um resíduo que muitas vezes tem uma qualidade de separação bem alta, né? Tanto que é muito comum pelo Brasil todo você ter a presença do pessoal que coleta lavagem nesses lugares, né? Muitas vezes é um método inadequado de alimentação animal, proibido, né? Dependendo do tipo de resíduo, da condição que está o alimento, se ele já teve contato com o chão, mas o resíduo ele está tão bem separado que o pessoal acaba coletando muito nesses lugares. E aqui um exemplo de um estudo no município de Santo André, aqui em São Paulo, onde eles fizeram a caracterização de 35 feiras livres da cidade. Então, eles avaliaram, fizeram a gravimetria do que é gerado nessas feiras livres, né? Então, vocês podem ver
que basicamente o que é gerado nessas feiras livres é resíduo orgânico, né? Em média, 71% do que é gerado nas 35 feiras livres da cidade são resíduos orgânicos, mas em algumas feiras, como vocês podem ver, chega até 95% de geração de resíduos orgânicos, né? Em média, você vai ter principalmente alguns outros resíduos, como, por exemplo, papelão, caixaria, madeira processada, que gera mais, assim, junto com o do orgânico, mas mais de 70% é orgânico nas feiras livres. Em alguns outros lugares, como por exemplo mercados públicos, você pode ter até mais, né? Você tem vários estudos que mostram que os CEASAs e CEAGESPs, né, geram 90% de resíduo orgânico, 80%. E a geração vai tender a ser tão alta quanto a quantidade de barracas, muitas vezes. No geral, aí sempre se destacando as barracas de tomate e de folhosas, né? No geral, o pessoal desperdiça muito alimento nesse processo por descartar, por dizer que não está adequado para o consumidor, né? Folhosas, no geral, alface, couve, essas coisas. E com gerações altas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem feiras livres de rua, né? Que chegam a gerar 2 toneladas, 1,5 toneladas de resíduo orgânico, só uma feira, até menores que geram, por exemplo, 300 quilos. Geradores, tanto privados quanto públicos, também podem ser alvo aí, potencial do programa de compostagem de vocês, porque eles são mais fáceis também de fazer a coleta do que o público doméstico. Então, um grande gerador de mercado, de sacolão, de shopping, pode gerar muitas vezes 2 toneladas no dia de resíduos orgânicos. Se você pensar que os caminhões de coleta, aqueles grandões, carregam às vezes 6, 7 toneladas, você está falando de um terço do caminhão quase ser cheio por um lugar, né? Um shopping, um mercado grande, um hipermercado que tem a seção de hortifruti, porque o desperdício é bem significativo nesses lugares. E aí, muitas vezes, você começar por esse lugar, você acaba acelerando esse processo, mas você tem outros pontos que você pode coletar, como restaurante, escolas públicas, né? Como algumas das cidades fazem também. Mas muito importante de mencionar é que é muito importante que os municípios estabeleçam ferramentas de cobrança diferenciada desse serviço, igual o próprio pessoal de Sobral mencionou. Bom, aqui a gente definiu um modelo que a gente não pode coletar para eles, eles têm que pagar terceiros para fazer esse processo de coleta, porque senão entra no custo do contribuinte doméstico, é injusto, porque eles geram muito mais. Então, isso pode ser, inclusive, uma fonte de potencial financiamento para você startar sua planta de compostagem, iniciar a construção e tudo mais. E aí a gente tem os resíduos orgânicos domésticos, né? Que parte também continua sendo desperdício alimentar. A gente teve recentemente um relatório da ONU que mostra o desperdício de 1 bilhão de refeições, né? Devido ao mau manejo dos alimentos na fase do consumo. Então, a gente tem uma parte que é realmente desperdício alimentar, mas a gente tem uma parte grande que não é desperdício alimentar, né? Como, por exemplo, a borra de café, a casca da mexerica e outros tipos de resíduos que a gente não tem como aproveitar para a alimentação humana, mas que são aproveitáveis do ponto de vista de se produzir adubo orgânico. E, além disso, em algumas cidades a gente vai ter essa questão do lodo biológico, de estações de tratamento de esgoto, né? Que são potenciais fontes de nutrientes também para o nosso composto orgânico, que a gente pode sim misturar nesse processo. E lembrando que a gente vai ter que sempre pensar nos insumos necessários para fazer o mix da minha compostagem, né? Compostagem vem de compor. Então a gente precisa sempre de um material estruturante, que é aquilo que eu vou misturar para o quê? Controlar a umidade, controlar a porosidade para ter entrada de ar, controlar a relação carbono-nitrogênio, e dependendo do método, a gente vai precisar de um material de cobertura, né, para evitar proliferação de odor e outras coisas. Mas que efetivamente nenhum desses é o ponto principal, né, da dificuldade desse processo. Como a gente falou, a a compostagem, ela é a parte mais fácil do processo, né? A parte mais complexa é como fazer isso tudo chegar na sua parte de compostagem, assim dizendo. No caso, a gente sempre fala da importância da gente passar
esse paradigma de separar os resíduos em dois tipos, né, de resíduos secos e não recicláveis, e sim a gente iniciar os resíduos recicláveis secos, orgânicos, compostáveis e rejeitos, como Florianópolis iniciou, algumas cidades estão tentando, mas que como a gente efetivamente vai conseguir fazer isso, né? Quais que vão ser os desafios para a gente conseguir fazer isso? E aí é que eu vou mostrar quais que são as estratégias que as cidades no mundo têm utilizado para avançar com esse processo, como que elas efetivam isso, o que tem mais funcionado, o que tem menos funcionado, o porquê e outras coisas. Porque é isso que é muito importante a gente pensar, que a compostagem ela é essa penúltima etapa do processo eficiente da reciclagem dos resíduos. Depois você tem o uso do composto. Mas antes dela, você tem que pensar como que é a separação. A separação é no ponto de geração do resíduo. Como que você garante a separação? Ou melhor, né? Como você garante que os resíduos não se misturem? Porque eles não são gerados juntos, né? Muitas vezes eles são misturados no processo de descarte. E como que vai ser esse processo de coleta e transporte, né? Vai ser uma coleta porta a porta, vai ser ponto de entrega, qual vai ser o cronograma, a rota, quais que são os equipamentos adequados, e aí como que a gente inicia a separação, né? Como efetivamente eu faço essa primeira etapa. Hoje, basicamente, o que a gente tem é essas opções de fazer a separação nas casas das pessoas. A gente vai ter aí, mundialmente, o sistema mais utilizado é o uso do saco compostável. E aí, um ponto muito importante para todo mundo, que é sempre importante reforçar: saco compostável só funciona se você tem compostagem industrial. Se você tem compostagem doméstica, os sacos hoje convencionalmente chamados de compostáveis, eles não vão decompor na sua compostagem doméstica, que hoje a certificação da ABNT que a gente tem é de compostagem em escala industrial. Ou seja, você tem que, no geral, manter uma temperatura acima de 55 graus por, no mínimo, uma série aí de dias a completar meses, na verdade, para que esse saco efetivamente se decomponha somente em CO2 e água sem impacto no seu composto orgânico. Inclusive, a gente teve recentemente, essa semana, na verdade, um relatório da Closed Loop. Eu posso depois compartilhar aqui, achar o link no chat, avaliando materiais compostáveis no mundo todo, né? Principalmente nos Estados Unidos, na verdade, e a compostabilidade deles. Então, mostrando essa questão da importância dos materiais certificados. E não, materiais certificados é que realmente passam por testes, tem o laudo e tudo, e não aquele canudo que você recebe, né, às vezes, do restaurante escrito biodegradável, oxibiodegradável. Isso, no geral, não é compostável, né? Vamos lembrar, compostável é que se decompõe plenamente dentro das condições de compostagem. No geral, esses outros é todos green, né? A gente tem muito uso de baldinhos, principalmente no Brasil, os baldinhos têm se proliferado bastante pela revolução dos baldinhos e pelo grande movimento que a gente tem dos composteiros no Brasil, que tem disseminado bastante uso para essa coleta. A gente vai ter também containers, inclusive de rua mesmo, né? Eu estou mostrando aqui do lado, por exemplo, sistemas de coletas na Itália. No geral, você tem é o baldinho chique deles, assim dizendo, né? É tipo um cestinho quadradinho que as casas têm no processo de coleta. E aí, o baldinho, como você deixa ele fechado, aí ele acumula água no fundo e favorece ter um pouco de cheiro, eles desenvolveram esse baldinho quadradinho, que ele é todo furado. E aí, como ele ventila, ele seca o que está dentro do. Ele facilita essa troca de ar, e aí não fica aquele acúmulo de líquido no fundo, que é uma opção, mas eles também têm os contentores, né? Então, os contentores ficam na rua, as pessoas descartam o resíduo lá, e aí o caminhão vem, agarra esse contentor e bate no caminhão. Igualzinho o que Florianópolis está usando. Então, muitas vezes você pode utilizar esse contentor a granel, né? Porque ele pega e bate no caminhão, mas aí você precisa do sistema do seu caminhão para bater esse contentor. E você vai ter lugares que vai usar o saco convencional. E aí, se usar o saco convencional, por exemplo, Buenos Aires, na Argentina, usa, você tem que rasgar esse saco. Então, você vai ter que ter um processo de rasga-sacos na sua unidade de compostagem, que dependendo da escala que você atingir no processo de compostagem, isso pode ser um pouco inviável, né? Porque é muito saco para rasgar. Por exemplo, hoje o Rio de Janeiro, na planta de biogás deles, usam sacos compostáveis, sacos não compostáveis, né? Até porque eles fazem biodigestão também e nas condições deles, se não me engano, não decompõe.
Eles usam sacos normais e aí chega lá e a equipe vai rasgando o saco e tentando limpar. Mesmo assim, é humanamente muito complexo e difícil. E aí, existe sempre essa polêmica, né, em torno do saco compostável, mas do ponto de vista de coleta dos resíduos orgânicos, o que a gente tem é que todas as cidades que distribuíram sacos compostáveis ou implementaram sacos compostáveis no seu processo de coleta seletiva dos resíduos orgânicos, eles aumentaram significativamente a quantidade de resíduos orgânicos que era coletada seletivamente. Na média, na Europa, cidades que já tinham taxas até altas de coleta de resíduos orgânicos, elas duplicaram a quantidade que elas coletavam de resíduos seletivamente orgânicos a partir do momento que eles começaram a entregar gratuitamente para a população os sacos compostáveis para eles fazerem a separação em casa. Isso na Europa, né? E principalmente esse gráfico que vocês estão vendo aqui na direita, o que que ele diz, né? Significa a quantidade de impurezas no sistema de coleta seletiva versus o uso de sacos compostáveis. E aí eles estão comparando, quando eu não tenho nenhum saco compostável no total do processo de coleta seletiva, no geral, eu tenho uma dificuldade com alta quantidade de impurezas no meu processo de compostagem, porque o uso do saco compostável tende a diminuir muito a quantidade de contaminantes no processo. Porque o que acontece é uma das dificuldades hoje principais no mundo que já tem expandido a compostagem, as pessoas começam a achar que tudo é compostável. E aí, elas vão pondo, achando que vai compostar. E aí isso vai chegando na unidade de compostagem e não composta. E aí vai gerando contaminação. Quando você tem tudo sendo distribuído compostável para as pessoas, os sacos, essas coisas, você vai ter menos contaminante na unidade de compostagem, porque tudo que chega é compostável. Basicamente, é isso que esse gráfico está dizendo, né? Então, quando você tem 100% de sacos compostáveis sendo utilizados no processo, ele está dizendo que você chega ali numa média de 1,5% de impureza só quando você tem isso. E aí a gente tem também os modais de coleta, né? Não basta pensar como separar, a gente precisa pensar quais os equipamentos eu vou utilizar para isso e se eu vou fazer a coleta porta a porta ou ponto de entrega, né? Acho que todo brasileiro sabe da dificuldade do ponto de entrega, né? O pessoal fica tentando forçar que funciona, leva no shopping, troca por desconto na conta de luz e tal. E mesmo assim as taxas de reciclagem no país não sobem, né? Porque é uma dificuldade, que eu vou mostrar mais para frente dessas limitações. E como que você vai coletar, qual que vai ser o equipamento. Lembrando que o veículo hoje, né, o caminhão compactador que é utilizado principalmente em grandes capitais, né, você vai ter cidades normalmente de médio e pequeno porte não usam ele, vão usar mais caminhonetes, caminhões caçamba. Ele não é muito adequado, ele não é o veículo mais recomendado para a coleta seletiva dos orgânicos, porque ele compacta o resíduo. E se ele compacta, o que acontece? Você tem menos espaço para entrada de ar, você vai ter que descompactar, né, na unidade de compostagem. Então, no geral, os sistemas de caçamba, igual vocês viram o caminhão satélite de Florianópolis, é uma caçamba, né, sem compactação, ele serve melhor. Você vai ter, por exemplo, algumas opções no mundo de caminhão bicompartimentado já sendo utilizado, porque aí como que isso funciona, o caminhão bicompartimentado? Para você não precisar ter duas rotas de coleta, ou seja, eu passo um caminhão para coletar o orgânico e outro caminhão para coletar o reciclável ou o rejeito, esse caminhão ele tem uma divisória. Você está vendo aqui atrás dele, ele uma parte ele separa para deixar o rejeito e o outro reciclável seco. Eu sei que é o rejeito e o reciclável seco porque o carrinho azul lá na Califórnia é o reciclável seco e o preto é o rejeito. Essa também pode ser uma tecnologia, principalmente para cidades que não justifica ter um caminhão passando, um único caminhão não iria encher, por exemplo, com só resíduos orgânicos. Então, você pode pensar em ter essa alternativa. E essa alternativa não é tão longe da nossa realidade, gente. Aqui, por exemplo, é uma foto do caminhão de Balneários Pissarras, em Santa Catarina,
que por meio também de recursos, acho que do FDD, do Ministério da Justiça, em parceria com a MMA para resíduos sólidos, eles adquiriram um caminhão bicompartimentado. Percebe que não é igualzinho aquele lá que a gente viu, né? Mas ele é um caminhão que o mesmo caminhão consegue separar. Então, percebe que a parte de trás dele aqui é de para recicláveis, resíduos recicláveis secos, e a parte da frente para os resíduos orgânicos. Então, na mesma rota de coleta, você pode planejar coletar os orgânicos e os recicláveis, que eles vão ficar separadinhos aqui no processo para você levar eles sem mistura. Qual que é a dificuldade desses caminhões bicompartimentados? É a dificuldade de educação da população. No geral, é muito mais fácil você virar e falar: hoje você coleta e hoje você põe para fora esse e amanhã você põe para fora o outro, porque a gente sabe que o processo de coleta do resíduo é complexo. O próprio coletor de resíduos pode muitas vezes misturar o saco. No caso, por exemplo, deste caminhão aqui, é mais fácil porque lá nos Estados Unidos cada casa tem o seu carrinho, né, de lixo. Aqui no Brasil é meio impossível a gente imaginar isso. Então, no geral, as pessoas põem o reciclável só no azul e o não reciclável só no cinza. E aí o coletor vai e coleta separado. Aqui, na nossa dinâmica de pôr o lixo na calçada, né? E na maior parte das cidades brasileiras, e aí o pessoal passa coletando, você tem que ter um sistema de identificação visual muito fácil para o coletor não misturar os sacos, né? E no geral isso está associado a trocar a cor do saco, principalmente. O saco compostável também tem essa função, né? Quando você troca a cor do saco, você facilita para ele pegar e visualizar mais fácil, gera essa mudança de visual, né? Porra, desculpa o palavrão, né? Fala, poxa, você tem aqui o saco marrom. Saco marrom não é para pôr lixo comum. Ah, então eu vou pôr, talvez é orgânico. Saco verde gera esse impacto visual de cara nas pessoas diferente do saco preto. Por isso que mudar a cor também é importante. E aqui é um dado sobre essa questão da coleta porta a porta vezes a coleta em pontos de entrega. No geral, os estudos mostram que os sistemas de coleta sem ser o porta a porta, ele tem muito mais impureza. Como vocês podem ver aqui no gráfico em cima, essas barrinhas azuis, a barra de cima que está escrita door to door é porta a porta. E o road container é container de rua. O que isso significa? Significa que no sistema porta a porta, a quantidade de impurezas encontradas na cidade, lá, se não me engano, aqui é Barcelona, foi só de 4,7%. Enquanto nos containers de ponto de entrega de rua, essas coisas foi de quase 14%, 13,9%. Por quê? Container de rua, ponto de entrega, às vezes a pessoa, um transeunte da rua, pega e joga lixo lá, fica muito menos controlado, né? E é muito mais incômodo para a pessoa ter que levar até lá. E muitas vezes, quando ela vai e leva, ela leva vários tipos de resíduo, né? E aqui os gráficos de baixo mostra basicamente o quanto as pessoas, o quanto conseguiu se coletar seletivamente das pessoas em cada modelo de coleta. No caso, quando você, aqui no ponto, se eu consigo ativar o mousezinho, deixa eu ver aqui, se eu ativo o mouse, facilitar de vocês verem. Ah, não dá para eu pontuar. Até porque o pessoal do YouTube que vai ficar depois também não vai conseguir ver. Mas aqui no lado direito, se vocês verem, o que está escrito Street Area, Combined System e Door. Door to door é a porta a porta, e quanto mais para a esquerda é mais sistema de coleta de rua ou mistura de coleta de rua com porta a porta, né? Então você vai ver que, por exemplo, a quantidade de resíduos coletados no sistema porta a porta foi de 284 gramas por habitante por dia no porta a porta, enquanto as cidades que usam o sistema de coleta em ponto de entrega na rua era só 137, ou seja, mais que duas vezes menos o que o porta a porta coleta. Porque o porta a porta ele é muito conveniente, então quanto mais conveniente, mais eu vou conseguir coletar. No geral, o sistema porta a porta vai coletar duas vezes e meia, três vezes mais resíduos do que o sistema que não é porta a porta. E aqui um exemplo, por exemplo, do Brasil, né? Aqui um estudo do Instituto Polis, que é o Novos Modelos de Compostagem,
como, por exemplo, a implementação desses sistemas nas casas, nas localidades que eles trabalham, diminui muito a taxa de rejeitos nas cooperativas de reciclagem, né? Então, vocês vão vendo aqui no canto os de cima, a Camarte e a Copercicla, por exemplo, que não possui separação em três frações, eles separam só em duas o resíduo da cidade, o quanto você tem de rejeito, né? Na Camarte o rejeito chega a ser 70% e na Copercicla o rejeito chega a ser 48%, ou seja, tudo aquilo que não é aproveitado para a compostagem. Enquanto na Verdicop, por exemplo, você tem sistema de coleta em três frações, né? Então, você tem reciclável, orgânico e rejeito, e eles têm uma taxa de rejeito, né, assim dizendo, de 12% apenas. E enquanto outros sistemas que fazem coleta exclusiva só do orgânico chegam a ter muito menos taxas de rejeitos, né? Como, por exemplo, o Pila Verde, que é um sistema que tem uma pessoa que tria o que vai entrar ali no ponto de entrega, ele chega a 0%, porque tem uma triagem, né? E aqui o exemplo de Florianópolis. Eu vou passar bem rápido, porque vocês já viram a live, mas tentar trazer alguns pontos que o pessoal trouxe de dúvidas também, mas que vocês podem visualizar mais na live, quem não viu, e outras lives que eles já fizeram também tem um link ali. Mas basicamente como que hoje funciona o sistema lá, né? Eles têm uma coleta dos resíduos orgânicos duas vezes na semana, os rejeitos três vezes na semana, e os recicláveis secos uma vez na semana. Então, uma vez na semana tem a coleta seletiva de recicláveis secos, o orgânico duas vezes, e os outros dias é o do rejeito. E aí você tem esse sistema do caminhãozinho que bascula, né? Você encosta o coletor aqui do lado e aí ele bate para dentro do carrinho. E agora, como eles mencionaram, por enquanto os condomínios estão nesse sistema, os condomínios, cara, com o custo do coletor, saco e tudo, e para as áreas de domicílio, eles ainda estão avançando com os pontos de entrega voluntária. E aqui são exemplos de fotos de pontos de entrega voluntária. Então, bombonas em alguns bairros, onde as pessoas recebem, né, os baldinhos nas suas casas, eles levam o baldinho e descarregam nessa bombona, depois eles abastecem um caminhãozinho, né, com as bombonas e levam para os pátios de compostagem. E hoje eles são a cidade que mais composta, né, em termos de resíduos domésticos do Brasil. Eles chegam a quase 4,1% de todo o resíduo urbano da cidade é coletado seletivamente pelo orgânico, chegando a quase 11, 12% da fração orgânica da cidade. Mas que ainda é muito longe de algumas outras cidades do mundo, né? Então, você tem inclusive Londres, que é uma cidade mega gigante, caótica e tudo mais, que chega a 27% de taxa de coleta seletiva. Você vai ter Roma, por exemplo, também com taxas altas, Dublin, na Irlanda, com quase 47%, e você vai ter grandes referências aí mundiais de coleta de orgânicos, como, por exemplo, Ljubljana, na Eslovênia, e São Francisco, nos Estados Unidos, com taxas de 70%, e Milão. Esse gráfico também não está muito atualizado, porque Milão hoje é uma das principais, né, uma capital com um volume muito grande de pessoas que consegue fazer é, a coleta seletiva de quase 80% do resíduo orgânico gerado na cidade. E aqui algumas taxas, né, de coleta seletiva de resíduos orgânicos em algumas cidades, né? Por exemplo, você tem a coleta seletiva aqui na Itália, em média nacionalmente, está chegando a 47% dos resíduos alimentares, né? Na Noruega, 45%. Então, alguns sistemas muito eficientes já funcionando nesse sentido. E aí, alguns exemplos, né? Esse gráfico aqui está em inglês do lado, mas o que isso é o número de fatores, né? De políticas públicas e medidas estruturais e estruturantes que estão garantindo essa coleta separada, como, por exemplo, instruções extremamente claras, com calendários de coleta muito organizado, com tamanho das lixeiras adequadas para cada tipo de resíduo, com metas bem estabelecidas para serem realizadas campanhas de comunicação, mas que também tem sistemas de monitoramento eficiente com com incentivos potencialmente para compostagem doméstica
e regras para coleta e separação, mas também com sistemas, né, uma estrutura do bairro adequada para isso, com, por exemplo, incentivos e taxas para estimular que isso seja feito, né? Então, são uma série de ações que levam à coleta seletiva. Não basta apenas você só falar, vou passar o caminhão na rua que vai coletar. Não vai coletar. Você tem que ter uma série de ações de monitoramento, de campanha, de engajamento, pensar o calendário de coleta, instruções muito claras e objetivas, potencialmente incentivos, para garantir que as pessoas se engajem nesse processo. Aí aqui eu trago alguns exemplos interessantes para vocês visualizarem de como fazer a coleta seletiva, o que impacta na coleta seletiva de resíduos orgânicos. Aqui é um exemplo do pesquisadores do Resíduo Zero Europa, se não me engano, foi na Eslovênia, que nem é um país tão rico assim, né? Comparado com os outros europeus, mas eles são mega referência em gestão de resíduos orgânicos no leste europeu. E o que eles testaram, né? Então, cada coluna dessa é um sistema que foi testado para coleta seletiva. E cada um desses sistemas, eles testaram coisas diferentes para ver o que engajava mais. E o S1, essa primeira coluna, foi o que mais conseguiu coletar resíduo orgânico. Então, ele conseguiu coletar aqui mais ou menos 81 quilos de resíduos orgânicos por ano por habitante, enquanto o sistema que foi pior coletou 2, ou seja, ele coletou 40 e poucas vezes mais com algumas medidas diferentes, né? Que vocês também podem olhar depois, mas principalmente quando você olha aqui, ó, essa, qual que é a linha? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A oitava linha é o que muda do sistema um para os outros, principalmente. O segundo que mais coletou 46 quilos por habitante por ano, e o que mais coletou foi 81. O que mudou? Basicamente, coleta porta a porta, que é o D2D, Door to Door Collection. Então, a coleta porta a porta dobrou a quantidade coletada para o segundo sistema, né? E isso combinando várias ações, como, por exemplo, mobilização porta a porta é um fator bastante importante. Percebe que o segundo que mais teve impacto de engajamento na população para separação foi mobilização porta a porta. Ou seja, eles foram casa a casa falando, né? Ó, vai ter, vai ter. Então não basta só postar na mídia da prefeitura, nem todo mundo vê a mídia da prefeitura ou vê o vídeo inteiro, né? Então aqui tem algumas ideias para vocês verem. E no geral, a frequência de coleta, ó, 2 vezes na semana, suficiente para coletar os resíduos orgânicos, mesmo no Brasil, que é um país quente, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a coleta da cidade é feita 3 vezes na semana nos bairros, né? Alguns bairros menos. Então, você ter 2 vezes orgânico, você vai ter, às vezes, outro dia do reciclável e outro dia do rejeito, você mantém a estrutura do sistema de coleta. Por exemplo, aqui em Bratislava, na Eslováquia, orgânico é 2 vezes na semana e o rejeito é 1 vez a cada 2 semanas. Ou seja, o que sobra se você separa o orgânico? Basicamente, resíduo de banheiro, né? Papel higiênico, alguma coisa ou outra misturada e tudo mais. E lá eles coletam 1 vez a cada 2 semanas. Você diminuir a frequência do que você não quer que seja gerado também é um incentivo, porque faz com que as pessoas peguem e separem melhor o orgânico que vai ser coletado, e não o rejeito. Você diminuir a frequência, né, do que você não quer. Outro exemplo que é o de São Francisco, que chegou a 75, 80% de desvio de resíduos orgânicos dos aterros. Eles implementaram esse sistema dos três fantásticos que eles falam, né? Que são os três coletores de resíduo, o verde para o orgânico compostável, o azul para o reciclável e o preto para o rejeito, mas que a grande sacada deles foi a mudança na estrutura de comunicação. Então, olha como que a placa que eles pregam, né, e passam para as pessoas colocarem ou colocar nos estabelecimentos. Não tem muito texto, tem um textozinho bem resumido e tudo mais, porém, você pega e coloca basicamente aí
a foto do que é gerado naquele lugar. E aí, quem quiser entrar, aqui no link tem sfrecycles.org/SignMaker. Vocês conseguem pegar esse sistema deles e adaptar para a sua cidade, para o seu lugar. É um sistema aberto que eles fizeram justamente para ajudar, onde você pega a foto do que é gerado no lugar que você está e coloca. E aí você adapta. Inclusive, eles têm cartazes até em chinês, porque tem regiões chinês, em português, né, espanhol e tudo mais, com o resíduo gerado no lugar. Então, não adianta você ser uma confeitaria e colocar na placa da lixeira da sua confeitaria foto de comida japonesa. Não gera sushi na sua confeitaria. Então não adianta você ter uma placa de resíduos orgânicos aqui e ter peixe. Não vai, a pessoa não vai entender nada, ela quer uma foto do que ela está gerando ali. Então você vai ter que ter o que eu gero ali. Ah, pode ser um docinho, uma sobra de bolo, por exemplo, alguma coisa assim, ou, por exemplo, uma embalagem com um pouco de chantilly, se essa embalagem for compostável, poxa, já põe ali, ó, igual esse símbolo aqui, ó. Algumas embalagens são compostáveis, por exemplo, de papelão, o pessoal já põe, então essa vai no compostável, por exemplo. Então você tem que adaptar e fazer símbolos muito objetivos de acordo com o que é gerado naquele local que as pessoas consomem, e não o que não faz sentido para elas, né? Mesma coisa estar num restaurante vegano e pôr uma asa de frango, uma coxinha de frango. Por exemplo, esse exemplo de placa que está aqui não faria sentido. Porque você não vai ter uma coxinha de frango no seu restaurante. Tira isso e põe uma outra coisa que seja mais parecida, por exemplo. E aí alguns exemplos de São Francisco hoje, né, que é uma mega referência, mas o que que hoje eles têm basicamente de limitação, né? Eles hoje têm uma grande dificuldade com papel sujo e engordurado, é uma das coisas que vão mais erradas na separação, principalmente papéis que não são compostáveis, né, que tem aquelas lâminas de plástico para não molhar, sacolas plásticas, porque como eles implementaram o compostável em escala, tem gente que acha que tudo é compostável aí joga, ou mesmo gente que sabe que não é compostável, mas pela simplicidade do dia a dia e não tinha o compostável, joga o saco plástico lá e termina a unidade de compostagem. E uma coisa interessante é que eles têm um desafio lá, que acho que aqui no Brasil tem menos uso isso, que são essas rampas de lixo, porque é muito verticalizado. Então as pessoas não levam o lixo para um lugar para descartar. Elas abrem uma portinha dessa aqui no andar do prédio deles, aí eles jogam o lixo e o lixo desce lá para o ponto de lixo. E aí fica difícil de você fiscalizar quem foi que jogou aquilo errado. E aí algumas das recomendações bem rápido, vou passar porque vão ter outros na frente, especificamente de São Francisco para você fazer tem que ser um sistema conveniente para quem gera resíduo. Eles recomendam em 3 frações no máximo, porque aí ficar separando os outros tipos, papel, plástico, plástico por cor, vidro, é muito complexo, porque, no geral, o consumidor vai ter dificuldade de separar. Se ele tiver dúvida, ele vai jogar errado. Porque imagina, a pessoa está indo na rua rápido querendo separar, você fala, poxa, você está numa festa ali, parou, olhou, não entendeu, né? Jogou fora, você vai e joga qualquer um. Comunicação e educação tem que ser permanente. Não pode ter uma campanha que acaba, ela tem que ser contínua, tem que ter monitoramento contínuo e que pense nos públicos diferentes, né? Da sua cidade e da sua região, do seu local. Tem que ter um sistema, eles recomendam, né? Um sistema de incentivo econômico. No geral, as pessoas lá em São Francisco pagam mais se elas colocam no caminhão, no contentor do aterro. Quanto mais elas reciclam, menos elas pagam da taxa de lixo. E também não pode ser só bonzinho, não funciona ser só bonzinho. Tem que ter fiscalização porta a porta, com multa, com agência, para mostrar que tem essa verificação, mas que só esse investimento em compostagem coleta seletiva não resolve o problema. Tem que vir associado com algumas outras políticas públicas, como, por exemplo, o banimento dos produtos plásticos de uso único, porque isso reduz a quantidade de contaminantes no sistema de coleta seletiva, e também estímulo, por exemplo, obrigar os mercados a disponibilizar sacolas compostáveis para a população. Aqui tem um vídeo que a gente fez anos atrás
o pessoal de Milão, na Itália, e São Francisco, nos Estados Unidos, caso vocês queiram ver, contando a experiência das suas cidades. E também um pouquinho trazendo para vocês a experiência da compostagem em loco, né? Um exemplo do projeto do Composta São Paulo, de São Paulo, que foi super bem sucedido e distribuiu composteiras para mais de 10 mil pessoas, que também é uma alternativa muito interessante para vocês pensarem para a cidade. E aí, nesses sistemas, você nem tem o custo, né, da coleta e do transporte nesse processo. Inclusive, Rancho Queimado, que infelizmente a gente não conseguiu trazer para a nossa live devido a dificuldades de conectividade, mas que distribuiu mais de 800 composteiras, né? Eles compraram 1.000 para a população, e é uma população relativamente pequena lá, mas com essa iniciativa eles foram em todas as casas, explicaram a mexer na composteira, estimularam e tudo. Eles reduziram quase que 50% do volume, 60% do que era enviado para o aterro. Antes eles tinham uma média mensal de 35 toneladas enviadas para o aterro, e eles baixaram para quase 15 toneladas o que era enviado com o projeto de compostagem do rancho. Não vou tentar acertar o nome, porque eu vou esquecer. Era o 4R, né? Acho que era Rancho, Reduz, Recicla e Recupera. Eles reduziram bastante essa geração com benefícios significativos para a cidade. Óbvio que era um município mais rural, onde tinha espaço, eles tinham uma capacidade de engajamento bem boa, mas que é aplicável em muitos casos, como, por exemplo, Lages também, em Santa Catarina. Santa Catarina tem o projeto Lixo Orgânico Zero, né? Que foi o método Lages, que o pessoal fala do professor Germano, que foi desenvolvido, e você tem o Comitê ODS da cidade, que lidera também parte das ações, mas que basicamente eles estão engajando várias pessoas nas suas casas a fazer a compostagem, escolas, e eles já têm tido resultados muito significativos de redução do envio de resíduos orgânicos para os aterros, somente segurando esse resíduo dentro da casa das pessoas, nem precisa coletar nessas soluções. Mas que, obviamente, não é aplicável para todos os lugares, quando você está falando de um apartamento, casas muito apertadas e tudo mais. Bom, isso é a parte bonita da coisa, né? É a solução. E a parte da conta, de como que isso funciona, quais que são os desafios. No geral, você vai ter alguns custos e barreiras para serem vencidos para implantar esse processo. As maiores dificuldades, né, são os custos associados a construir a sua unidade de compostagem, que muitas vezes não é muito grande, mas que você vai ter um custo de mudar o seu sistema de coleta e transporte, principalmente pensando em como estimular essa separação, você vai distribuir baldinho, você vai distribuir saco, você vai containerizar a coleta na cidade, o que é caro, por exemplo, e mexer nesse sistema dependendo do veículo que você tem, adaptar o caminhão e tudo mais. Você também vai ter que pensar dos custos de operação da sua unidade de compostagem, e fazer as adequações e ajustes, por exemplo, em contratos que você tenha. No caso da coleta pública, ela é mais fácil, você já consegue organizar mais fácil. Mas quando ele é um privado contratado, você tem que mexer nos contratos e a gente sabe que eles vão tentar ficar ganhando dinheiro em cima quando você for tentar renegociar esse processo. Mas que muitas vezes você pode achar fontes, né? Por exemplo, no caso de Florianópolis, algumas cidades que mostraram para a gente, você tem reduções de custo com o próprio aterramento, né? E muitas vezes com o transporte. E isso às vezes vai pagar a sua operação. Lembrando também que os aterros não são soluções definitivas, então os aterros todo ano vai ficando mais caro, sua conta vai aumentando até o momento que vai ficar muito mais caro. Quando você está falando de uma unidade de compostagem com uma solução, com uma coleta seletiva, a gente está falando de uma solução definitiva. Você nunca mais vai precisar de uma nova área. Você já tem uma área que vai tratar o resíduo todo ali. O resíduo só vai passar, vai ser transformado e vai ser ressignificado, regenerado, enviado para uso nos solos, por exemplo. E você também tem geração de composto orgânico, que pode ser uma possível receita ou redução de custos da cidade com esse produto que você gerar. E aí eu vou mostrar, por exemplo, mais para frente, o quanto que isso pode gerar de benefício. Lembrando, né, esse ponto que aqui, por exemplo, dados da Europa, a única tecnologia que pode ser mais barata que o aterro é a compostagem, né? Então, aqui são os dados da compostagem na Europa, quanto ela custa. Então, no geral, compostagem em leiras, ela fica mais barato que o aterro lá.
principalmente porque lá tem alguns sistemas de taxa de aterro, o processo de fiscalização ambiental dos aterros é muito forte, o que acaba fazendo com que eles tenham que ter controle significativo de emissão, coleta de biogás, encarecendo o aterro e estimulando outras soluções que não só o aterro. Mas algumas soluções de compostagem, por exemplo, em reatores, acabam sendo um pouquinho mais caras também. E que o próprio sistema de coleta seletiva, ele também acaba sendo muito eficiente, tá? Porque você começa a reduzir os outros custos com enviar resíduos para o aterro e tudo mais. Então, aqui é um estudo, por exemplo, do Resíduo Zero Europa, mostrando os custos de coleta nos sistemas, por exemplo, porta a porta, com os sistemas de coleta de PEV, com container grande na rua. O porta a porta ele acaba sendo mais barato se você estabelecer um sistema de pay as you throw, que eles falam que é o PAGE, que é pagamento pela geração. Porque isso você consegue, com o sistema porta a porta, às vezes estabelecer algumas formas. No Brasil, talvez é mais complexo por causa dos containers, né? Mas, por exemplo, se você estabelecesse um sistema que fosse, sei lá, a taxa de resíduo da cidade fosse baseada na compra de saco de lixo, e aí os coletores da rua só coletam sacos de lixo específicos, por exemplo, você consegue pensar modelos de cobrança para isso. E aqui uma ideia de quanto que custa esses pátios de compostagem, né? Aqui é um estudo do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da cidade, do estado de São Paulo, e aqui basicamente qual que é o custo de implantação de uma unidade de compostagem no método UFSC-Lapa, né, que são métodos muito similares, um surgiu do outro, para uma planta de 20 toneladas por dia, ou seja, uma planta aí que vai ter aí sua área associada de pelo menos uns 5, 8 mil metros quadrados, então você vai ter um custo aí que eles estimam, e isso não está considerando, né, você pegar um terreno cheio de entulho, colocar balança rodoviária, essas coisas, isso aqui é só o custo da unidade de compostagem, né? Então você vai ter um custo aí estimado de mais ou menos 286, né, quase 300 mil reais para construir esse pátio, para 20 toneladas dia. Lembrem-se, 20 toneladas dia, a gente está falando que é um pátio que tem capacidade de receber os resíduos de quase 90%, 95% das cidades do Brasil, que tem até 50 mil, né, 70 mil habitantes. E qual que vai ser o OPEX, né? Ou seja, o custo de operação para esse pátio de compostagem? É estimado que ele vai gastar aí algo em torno de mais ou menos 300, mais ou menos mais 300 mil reais por ano de custos de operação. Então, a gente vai ter mais ou menos esse custo para um pátio de 20 toneladas dia. E aí aqui tem mais ou menos o quanto que isso significa é, por tonelada. Então, por tonelada, está dando uma média de R$ 160 por tonelada tratada, se você operar com 20 toneladas. Isso custo anualizado, pensando que esse CAPEX está sendo amortizado, né, anualizado em 10 anos. Então, você pega e divide ele por 10 anos, principalmente. R$ 160 é muito parecido, às vezes, com o custo que hoje algumas cidades têm, é muito para algumas outras cidades, porque aqui não está em custo, não está incluso o custo de coleta, né, nesse processo também. E aqui, se fosse, por exemplo, um sistema de manta Gore, né, aquele sistema de aeração forçada com manta semi-permeável, para uma planta de 120 toneladas no dia. Como vocês podem ver, o custo de implantação cresce significativamente, porque é uma tecnologia importada. Então, para 120 toneladas no dia, a gente está falando de um CAPEX aí de 12 milhões, 13 milhões para implantação. Mas quando a gente está olhando a operação também,
não muda muito o custo mesmo comparado com o anterior, com uma capacidade 6 vezes menor, né? A gente está falando de um custo de operação também próximo dos 300 mil no ano, porque é uma tecnologia mais mecanizada, que demanda menos mão de obra, mais otimizada de operação. E aí, se você conseguir tratar 120 toneladas no dia, você está falando que você vai ter um custo aí médio de mais ou menos R$ 25 por tonelada para a operação desse pátio. Por que isso, né? No geral, quanto maior a planta, maior a escala da planta, no geral, menor o custo por tonelada de tratado, devido à economia de escala que você acaba tendo dentro desse processo. Bom, e aí aqui também uma recomendação, caso vocês queiram, né, fazer umas simulações, que é o ferramenta Rotas e Custos do MDR, né, do projeto Proteger. Ele também tem alguns cenários base que você consegue entrar com os dados do seu município, escolher rotas tecnológicas, eles fazem algumas simulações lá para você. E aí a pergunta que fica sempre é, nossa, mas e o composto orgânico nessa equação financeira, né? Eu vou ganhar dinheiro com ele, o município vai ganhar dinheiro, quem é que vai ganhar dinheiro? Esse é um ponto muito importante, é uma dúvida que o pessoal sempre tem. E, no geral, diferente do sistema dos recicláveis, né, mas que mesmo assim tem muitas dificuldades, o composto orgânico não serve para pagar a conta. Aqui é um levantamento de plantas de compostagem por toda a Europa, se elas vendem ou não o seu composto, né? E aí, aqui também tem dados do custo de operação, mas que não vai ser o foco do que eu vou trazer para vocês. Mas aqui é a pergunta, por exemplo, se elas vendem ou não. Por exemplo, dessas 5 plantas, duas dão composto para a população. Só uma delas, né, que é na República Tcheca, em Pribor, que vende, mas que eles não tinham dado específico sobre esse essa renda associada. E um outro exemplo aqui é que uma parte muito grande dessas plantas trabalham não com recursos próprios, né, mas com subsídios da União Europeia para a operação, para garantir isso, ou seja, repasses nacionais, né, internacionais para manter. E aqui um outro exemplo de algumas outras plantas na Itália, Lituânia, Espanha, onde a maior parte delas, né, três, não tem nenhuma receita com esse composto. Outra, né, é basicamente dado composto para agricultores e outras coisas. Mas, por exemplo, as duas que vendem, né, essa na Lituânia, que é a do meio, e essa outra na Espanha, que é essa Bergueda County, e a outra que eu nem vou me atrever a falar o nome, você percebe quanto que elas ganham, né? Poxa, uma ganha 9.500 por ano e a outra ganha 43 mil euros. Quando você vai olhar aqui embaixo, qual que é o custo de operação da planta? A planta tem um custo de 442 mil euros de operação no ano e ganha só 9 mil euros com venda de composto. Ou seja, o composto é 2% do custo dela, ela consegue pagar vendendo composto. E essa da Espanha é mais ou menos 4% que ela consegue pagar da sua operação vendendo composto. Então, é uma margem aí de investimento, de recuperação de custos que não é muito alta. E, no geral, para onde vai esse composto, né? Aqui um exemplo para vocês de qual é o principal cliente do mercado de composto hoje na Europa. Esse verde escuro, né? Você tem principalmente, né, agricultura e horticultura, utilizando, com alguns países sendo mais forte esse verde claro, que basicamente é paisagismo e áreas verdes. E aí você tem uma presença forte também do mercado de substrato para plantas. É muito. O Brasil, eu não consegui encontrar dados para trazer para vocês específico de composto orgânico, mas muito provavelmente está similar. Aqui, o exemplo do Pila Verde, eu não vou repassar, né, mas só para lembrar o como que você consegue fazer essa equação financeira bater, né? Então, enquanto os produtores pagavam caro por adubo orgânico e adubo sintético, e a prefeitura pagava caro para destinar resíduo para longe, eles criaram uma moeda que conectava os dois e trouxe economia para a cidade de Santiago, garantindo esse processo de reciclagem dos resíduos orgânicos.
que é o sistema do Pila Verde. E um ponto muito importante, que é um exemplo de São Paulo, né, é que São Paulo é gigantesca, 12 milhões de pessoas, quase 6 mil toneladas por dia de resíduos, mas que começou com projetos pilotos, né, pátios de 10 toneladas. O grande problema é que vocês não podem se inspirar em São Paulo no sentido de ficar parado, né? Então, São Paulo está aí há uns 6 anos sem aumentar muito a sua compostagem significativamente. Porém, né, uns 4, vai. Porém, ele começou pequeno e iniciou pátio, foi um outro, foi testando, foi vendo que funcionava, né? Pátios como esse aqui da foto, começou com feira livre poda, resíduo de mercadão, para pensar em depois expandir. E aí retoma aquele ponto, né? Não tem resposta única nem solução mágica, gente. Cada uma das cidades de vocês, vocês vão ter que pensar, mas que obviamente esses caminhos e metodologias que a gente compartilhou servem para inspirar para vocês. No geral, tem essas recomendações, né? Que, poxa, o que é o quebra-cabeça essencial para uma política eficiente de reciclagem de resíduos orgânicos? No geral, é coleta seletiva, com infraestrutura de reciclagem, com um ótimo sistema de comunicação, mas encaixado com essa pecinha da sustentabilidade econômica do sistema. Pensando esses 4 pontos, você consegue pensar um sistema eficiente de reciclagem de resíduos orgânicos. Sempre pensando, né, que você tem que ter uma facilidade de utilização, com uma frequência de coleta adequada para estimular as pessoas a te passar os resíduos, né? Então, quanto mais você coleta o que você mais quer e menos o que você menos quer, com grande uso, né, de comunicação e conscientização das pessoas, muitas vezes com tecnologia, né? Poxa, cria um aplicativo, um sistema de alerta via WhatsApp para avisar, por exemplo, e sempre que possível, incentivos financeiros associados. Aqui é um mapa, por exemplo, de medidas econômicas que a União Europeia utilizou para ampliar o seu sistema de coleta seletiva. O que está azul escuro, basicamente, é o que foi aplicado, e o que está azul claro foi não aplicado. Quanto está cinza, é que não tem informação, né? É desconhecido. E aí, o que que eles concluíram a partir da avaliação de todos os países da Europa? Que todos os Estados-membros, né, os principais países com as principais taxas de reciclagem no país, eles tiveram basicamente um sistema muito bem sucedido de proibição de envio para aterro, com um sistema de cobrança pela quantidade que era gerada ou enviada para aterro e possivelmente um mix de, de taxa sobre incineração e taxa sobre aterro. Porque você tinha um banimento, mas você tinha uma fonte econômica dessa taxa, desse sistema, que fazia gerar dinheiro para o sistema para reinvestir na coleta seletiva, mas que principalmente esse sistema de ter o pay as you throw, né, o pague pelo quanto você gera, eles também conseguiram fazer com que ajudasse bastante a viabilizar o processo. Então lembrem-se, é sempre bom começar pelo mais fácil, comece pequeno, sempre descentraliza quando possível. É muito importante a comunicação, ela é chave para o sucesso do projeto. Tenta estabelecer medidas de incentivos econômicos ou de outras formas para o pessoal e saiba, é muito importante monitorar. Monitoramento é essencial. Ver se está funcionando, fiscalizar, ver os sacos, ver a coleta, ver a unidade de compostagem, principalmente no começo do projeto, né? Ouça a população, faça pesquisa de campo. Não funcionou? Vai a campo, entende por quê, mobiliza de novo, reeduca, vai ampliando tudo gradualmente, sempre testando e revisando o seu sistema. Se não acontecer isso, é, a chance de você não testar e revisar pode ser que o pessoal desengaje, né? Aquela coisa, poxa, eu vi uma vez a coleta da prefeitura misturando os sacos. Aí a pessoa nunca mais passa a separar de novo. Poxa, então você tem que voltar lá, você tem que manter a campanha, tudo, tem que estar sempre em contato com com a população. Aqui tem as referências, né, dessa aula que a gente teve.
Era principalmente isso que eu queria trazer para nossa aula de hoje. E acho que sobrou um bom tempo para a gente responder dúvidas hoje, né? Acabou passando rápido pelas, pelas perguntas e informações, então é bom porque a gente vai conseguir passar bastante por algumas dúvidas que vocês tinham trazendo para vocês. Vou olhar aqui as nossas perguntas do nosso chat e vamos respondendo. E se tudo der certo também, a gente já pode até responder perguntas de outras aulas, né? Bom, a gente tem uma já que acumulada da outra aula, né, sobre a questão de impermeabilização do solo, do Eduardo Braga Fernandes. E sim, Eduardo, no geral, a compostagem, principalmente em larga escala, e aí qual que é a questão da larga escala? Os estados que têm que definir esse processo, ela tem que ser impermeabilizada. Então, você tem que fazer um sistema de impermeabilização para que o lixiviado da compostagem não tenha contato com o solo, águas superficiais e tudo mais. No caso de pequena escala, por exemplo, em escolas, que a geração é muito menor, ou restaurantes pequenos, às vezes pode acontecer de você ser dispensado de ter uma impermeabilização, né? Exatamente como é. Então, isso vai depender muito do seu, como é que fala? Do órgão ambiental da sociedade. Tem uma pergunta da Maiara, de Maricá, sobre quando um campo de compostagem recebe resíduos de lodo de ETE, quais os cuidados extras que devem ser tomados? Pode misturar com os demais resíduos orgânicos, como os FLV? Bom ponto. Boa pergunta, ela é bem importante. No caso, você pode misturar. Quais que são as consequências desse processo, né? Hoje, a nossa normativa de classificação de composto orgânico, né, que é a IN 61 de 2020 do Ministério da Agricultura, ela estabelece que todo resíduo que pode ter um despejo sanitário, ou seja, né, esgoto ou resíduos sanitários mesmo, elas têm uma classificação, o composto passa a ser de classe B, B de bola, e potencialmente ele vai ter restrições de uso em algumas culturas, a depender do processo, as recomendações. Às vezes vai ser permitido usar em arbóreas, não vai ser permitido usar em hortaliças e tudo mais. Então, se você tem uma leira que só recebe frutas, legumes e verduras misturada com poda, e você coloca o lodo de ETE, todo aquele composto que você iria produzir, ele vai ser classificado como B. Se você separar, você vai ter um composto classe A desse lote e um composto classe B desse lote. E, no geral, quando você tem o lodo de esgoto, né, você algumas vezes vai ter que ter alguns cuidados a mais. Existe uma CONAMA específica sobre redução de patógenos em sistemas que recebem lodo de esgoto, que aí eles vão ter umas orientações de quantidade de revolvimento mínimo, forma de monitoramento e tudo mais, mas que, no geral, se você garantir, né, todo aquele processo de temperaturas acima dos 55 por 14 dias e tudo mais, você consegue garantir isso. A grande questão é que essas normativas da CONAMA vai pedir que você faça, por exemplo, alguns revolvimentos a mais nesse processo para garantir uma homogeneização, evitar que você tenha algum problema. Um ponto importante complementando da pergunta do Eduardo Braga é que no sistema Lages ele não tem impermeabilização, né? Então tem esses pontos todos para considerar. Então, o sistema Lages ele é desenvolvido para realmente pequena escala, né? Se você pegar um restaurante que gera muito resíduo,
Você não vai conseguir fazer ele em pequena escala. Então, se na sua realidade o método Lages funciona, ou seja, você tem a área, não sei o quê, aí com certeza é uma escala de geração de resíduos que você não ia precisar de impermeabilização, é um nível praticamente doméstico, quase, de quantidade de resíduos. Só uma correçãozinha, porque eu não tinha entendido que talvez o método Lages era aplicável para você. Tem uma pergunta também do Eduardo Braga, que é: por quanto tempo é necessário manter a temperatura de 60 graus ou mais para decompor os sacos compostáveis? Boa pergunta. Vai variar. Por quê? Cada saco compostável é um saco compostável. Você vai ter sacos compostáveis de PLA, que é o PLA é o poliácido lático, uma coisa assim, se não me engano. Ele é um tipo de material. Mas você tem alguns outros plásticos que são compostáveis. Eu esqueci o nome das outras opções hoje aqui para falar para vocês. Mas o PLA hoje é o mais utilizado dos plásticos compostáveis. E aí isso vai variar com a espessura do saco, composição e tudo mais. Mas no geral hoje a norma de compostabilidade dos sacos de compostagem industrial, se não me engano, elas vão demandar algo como elas têm tipo checkpoints, né, metas assim. Então, em 90 dias tem que ter desintegrado 90%, em 180 dias tem que ter desaparecido tudo, uma coisa assim. Mas, no geral, o problema hoje que se tem com essa norma é que esse prazo, por exemplo, se não me engano, é 90, 120 dias. Eu vou até ver se eu resgato aqui no paralelo do slide da última aula. A gente pode revisar aqui depois. É que o que que acontece? Esse tempo, a gente tem sistemas de compostagem muito mais rápido do que esse tempo que a norma pede para definir que é compostável. E aí o que acontece? Se você faz uma compostagem muito provavelmente em 30, 40 dias, você não vai ter decomposto todo o saco compostável. Ele não é que ele não é compostável, é que ele não é compostável na sua compostagem, porque a norma, ela vai estabelecer isso aqui, ó. 10%, somente 10% do material tem que passar na peneira de 2 milímetros depois de 3 meses de compostagem termofílica. Ou seja, você ainda tem 10% do material passando numa peneira de 2 milímetros. Não passando, né, no caso, que ainda está para decompor. Então, esses 3 meses, muitos processos de compostagem tentam acelerar mais que isso. Mas isso vai variar de norma para norma. A ABNT está mais próxima desse ponto, se vocês quiserem pular, é a ABNT 15.448, acho. Mas você tem uma norma europeia e uma estadunidense também que determina isso. Isso de compostabilidade, você tem uma outra norma que é OK Home Compost, que é essa compostável domesticamente, mas que a gente não tem produtos certificados com essa norma no Brasil, que aí normalmente é de papel e coisas que compostam domesticamente. Lembrando que o critério de compostabilidade não é só se decompor na compostagem, é se decompor e não gerar nada nocivo. Só um ponto antes de eu entrar na outra pergunta é que, não sei se tem uma pessoa com a mão levantada para pergunta, a gente recomenda que mande no chat, que aí fica mais fácil, a gente sistematiza e dá mais tempo para todo mundo, tá? A gente tem uma outra pergunta da Aline sobre em relação aos números de trabalhadores, se a gente tem alguma indicação em valores em relação às toneladas. Ótima pergunta, Aline. Isso vai variar muito do método de compostagem, mas o que a gente tem, que eu posso dizer de experiência própria, por exemplo, eu já trabalhei em manejo de pátio de compostagem de mais ou menos até 1 tonelada dia com uma pessoa responsável. É bem puxado. Porque imagina que é uma pessoa todo dia carregando e misturando 1 tonelada. É bastante coisa. 1 tonelada, se cada saco tiver 20 quilos, né? 15 quilos, a gente está falando de 70, 80 sacos. Então, eu recomendaria que, tipo, uma pessoa manual, assim, seria até uns 500, 700 quilos. E aí, idealmente, aí você trabalhar mesmo em dupla, né?
porque senão fica bastante puxado mesmo. As bombonas, os sacos, tudo. Mas se você mecanizar, como por exemplo o pátio de compostagem de São Paulo, ele recebe 10 toneladas no dia. Ele tem uma pessoa operadora de máquina que consegue fazer a operação do pátio de compostagem em mais ou menos umas 3 horas, que é uma mini carregadeira, ou seja, ela é bem pequenininha. Se fosse uma carregadeira, ia fazer em 1 hora, por exemplo, um operador. E aí outras 3 pessoas que vão cuidar do asseio da área, limpeza, organização, segurança e tudo mais. E também vai, às vezes, conduzir as visitas, né, do seu pátio de compostagem, se ele tiver um objetivo de educação ambiental. Então, essa é uma média que você pode ter. Mas, por exemplo, pátios de aeração forçada, 100% mecanizados, muitas vezes você opera com 3 pessoas. É um carregador uma pessoa que maneja para carregadeira e outros auxiliares, por exemplo, que monitoram o processo. Isso vai variar. É, Tem uma pergunta da Loren sobre o risco de área de manancial com afloramento raso, mesmo sendo em escala de médio e pequeno porte. Sim, a verdade é que sim, tem esse risco em área de manancial. Porque, primeiro, muitas vezes, a sua cidade, pela própria restrição de uso e ocupação do solo, zoneamento da cidade, não vai permitir uma atividade de compostagem nessa área. E aí, isso eu estou dizendo uma atividade de compostagem de médio grande porte, que você vai ter que tirar um CNPJ, um KNAI, e pedir uma licença ali, por exemplo, para aquela área. Aí ela não vai permitir, por exemplo, a gente tem o caso do Planta Feliz aqui em São Paulo, que teve bastante dificuldade de ter sua liberação de uso e ocupação do uso do solo, né, para compostagem por isso. Porque ele vai falar, poxa, uma área de manancial e compostagem é um método, né, de infraestrutura, mas é isso, quando for de médio e pequeno porte, como você está falando, sim, é possível. Muitas vezes você vai ter que pelejar ali para cobrar esse entendimento do órgão ambiental, que é uma atividade de médio e pequeno porte, ou seja, de baixo impacto ambiental, e que você vai seguir todas as restrições. E aí, o principal cuidado que você vai ter que ter é com o seu sistema se for de médio porte, né, uma escala boa, tipo 10 toneladas dia, né, isso que eu estou falando, médio porte, 5 toneladas dia, que você construa o seu sistema de drenagem e o seu pátio de compostagem em uma área que não tenha afloramento do nível freático, porque senão você vai ter alagamento, né, daquela área, ou potencialmente, em algum momento que o nível freático subir, vai acabar vazando o chorume do seu sistema de drenagem. Então, vamos supor que se for um método UFSC, que você vai fazer um sistema de drenagem para baixo do solo e ter uma mini escavação. Vamos supor que a gente vai escavar 1 metro a 1,5 metros de profundidade, vai ser a sua última caixa de coleta, 1 metro. Você tem que garantir que seu nível freático não atinja essa altura. E aí, muitas vezes, é comum as agências ambientais estaduais elas já terem recomendações de tipo, só é permitido ter instalações de compostagem em locais onde a média do nível freático na estação chuvosa é de tal, a cota, né? E aí vai ter, por exemplo, às vezes eu acho que eles usam 1,5 metro, 3 metros. Se não me engano, no manual da FAPESC, que é o manual de pequeno porte, eles têm uma recomendação, manual de pequeno porte, uma coisa assim, que está na nossa bibliografia básica, eles têm uma recomendação de nível mínimo do freático. Tem uma pergunta do Júlio César de como estruturar uma equipe para iniciar um projeto piloto. Quais profissionais devem participar? Boa pergunta, Júlio. No caso, vai variar muito de cidade para cidade, né? Acho que cada um vai achando seu modelo ideal, mas principalmente o importante é ter uma equipe para coleta desses resíduos, né? Pensar pelo menos uma pessoa que vai dirigir o caminhão e outra coletar nesse processo. É muito importante que você tenha uma equipe na pessoa,
vamos dizer, essa função do engenheiro, né, o coordenador do projeto, que vai pensar, vai organizar, vai desenhar, vai planejar o projeto. Você vai precisar muito provavelmente de um engenheiro para o projeto do pátio de compostagem, o arquiteto, a arquiteta para assinar o processo e tudo e construir. É muito importante ter um mobilizador, educador ambiental, pelo menos um, né? Que vai ir não necessariamente de casa em casa, mas vai pensar esse material de comunicação, de divulgação, fazer oficinas, preparar conteúdo, e essa pessoa que vai divulgar, né? Então, um apoio de comunicação aí de mídia, seja de mídia social de Instagram, Facebook, essas coisas, também é uma possibilidade, mas também produzir conteúdos legais para as pessoas da cidade. E aí a operação do pátio, que aí entra nessa equipe que eu já respondi em outras perguntas, que é a equipe de operação do pátio. Tem uma pergunta do Guilherme Henrique se eu posso classificar melhor a pequena escala, pois o município que trabalho gera em torno de 1 tonelada por dia de resíduos orgânicos. Boa pergunta, Henrique. Assim, teoricamente, de acordo com a resolução CONAMA 481 de 2017, quem define o que é pequena e média escala é o órgão ambiental estadual. Ele que vai definir. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, a gente tem uma definição de pequena escala, que é 500 quilos por dia. 500 quilos por dia no estado de São Paulo, você não precisa de nada para fazer sua compostagem. Você basicamente vai fazer sua compostagem, porque você gera até 500 quilos por dia. Você não precisa nem daquele sistema de cadastro, aviso, tal, tal, tal. Em Florianópolis, eles têm um sistema de cadastro para quem gera até 500 quilos por dia, por exemplo. Se não me engano, em Florianópolis, eles têm uma escala de 500 quilos por dia até um valor lá, onde é só um sistema de cadastro mais completo. E com certeza ia cair 1 tonelada por dia. No geral, 1 tonelada por dia é o sistema mais simplificado mesmo. É um volume bem baixo, assim, de geração de resíduos orgânicos. Mas que isso vai variar de estado para estado. Por exemplo, São Paulo até dispensa de licenciamento se não for resíduo municipal. Se for, tipo, um condomínio que quer fazer compostagem de 2 toneladas dia. Eles têm um sistema de cadastro simplificado lá que você pode utilizar pela instrução, pela resolução CIMA 69 de 2020, acho. Então, para mim, 1 tonelada por dia seria pequena escala. O problema é que o órgão ambiental estadual, ele pode encardir para você, né? Um outro exemplo é Distrito Federal. O órgão ambiental do Distrito Federal diz que compostagem até 5.000 metros quadrados é pequena escala. E você não precisa nem de licença ambiental. Você tem a licença lá dispensada ou é simplificada. Não é nem simplificada, basicamente é dispensada e tem um sistema lá de cadastro. Você não faz nenhum processo simplificado. 1 tonelada dia, você não ia chegar nem perto de usar 5.000 metros quadrados. Então, muito provavelmente, 1 tonelada dia é considerado pequena escala em quase qualquer lugar. Se não for pequena escala, ela está no limite ali da simplificação, né? A Aline Costa está perguntando se tem alguma indicação para atividade de compostagem em zonas de amortecimento de unidades de conservação. Boa pergunta, Aline. É, dificilmente eu vou conseguir te responder, porque, se não me engano, segundo o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, quem determina o que pode ou não ser feito nas zonas de amortecimento de unidades de conservação vão ser os planos de manejo das unidades de conservação. E muitas vezes a própria agência ambiental estadual. Então, acho que você teria que consultar esses específicos para poder saber se você vai ter liberação para isso ou não. Muitas vezes é possível. Vou te dizer que aqui perto da minha casa, eu moro perto da Serra da Cantareira, em São Paulo, no fim da Zona Norte aqui. E tem aterro desativado aqui, no pé da Serra da Cantareira, que tem o Parque Estadual da Serra da Cantareira. São Paulo também tem aterros sanitários muito perto do Parque Estadual da Serra do Mar. Porque muitas vezes as áreas adequadas para aterros sanitários são perto de morro. Perto de morro, muitas vezes são áreas de
de parque, proteção. Então, aí teria que ser consultada com o sistema de licenciamento, né, a agência responsável pelo licenciamento e o plano de manejo do parque, que aí vai determinar, muitas vezes tem que passar por conselho e essas coisas. Tem uma pergunta também, se quando o pátio não é mecanizado, quantas pessoas para trabalhar no pátio de compostagem para 1 tonelada por dia? Pergunta do Esivaldo Penha da Silva. Olha, 2 pessoas para 1 tonelada por dia você consegue operar manual. Você consegue ficar, tipo, tranquilamente 500 quilos por pessoa para esse manejo. Mas aí é muito importante, isso eu estou falando num método sem revolvimento, porque revolver 1 tonelada por dia 30 dias são 30 toneladas. Vamos supor que essa massa reduziu em 50% depois de 2, 3 meses. A gente está falando de 15 toneladas acumuladas de material misturado. Então, a operação do dia a dia, talvez você consiga fazer manual, mas se você está pensando no método de tombaleira, manualmente essas pessoas não conseguem tombar 15 toneladas no dia, né? Então, o ideal é que você trabalhe com um método sem revolvimento, que elas consigam ir coletando, né, essa leira de compostagem e revolvendo ela ao pouco, idealmente um método UFSC. Se for um método com revolvimento, no momento do revolvimento, o ideal é que você tenha um processo de mecanização com uma mini carregadeira, uma pá carregadeira, nem que seja um maquinário que vá pontualmente lá te ajudar. E tem uma pergunta do Eduardo Braga também, que era sobre o custo de implantação do sistema de coleta de orgânicos, comparando o porta a porta e o ponto de coleta. É que esses slides que eu te mostrei aqui na aula, eles mostram um pouquinho esse custo, mas que infelizmente a gente não tem esse custo ainda no Brasil. A gente aqui do Instituto Poli está justamente iniciando algumas pesquisas com algumas cidades para tentar chegar a esses custos estimados para vocês. A gente espera em breve ter alguma publicação e sistematização de algum exemplo para poder compartilhar com vocês, tá bom? Era isso por hoje, pessoal. Hoje deu para passar em todas as dúvidas aí, mesmo passando 4 minutinhos, acho que é válido. Lembrando que não deu tempo da gente chegar nas dúvidas da aula anterior, mas que a gente tem a próxima aula de mentoria, onde a gente vai ter espaço justamente para vocês trazerem dúvidas específicas das suas cidades, outras dúvidas, para tentar apoiar na construção do projeto de vocês. Espero que tenham gostado bastante da aula. Lembrando que a gente tem o conteúdo da avaliaçãozinha que vocês têm que responder todo fim de aula, participem, deem sugestões para a gente ir melhorando. E um ponto importante para falar para todos aqui, deixei para o final da aula, né? Devia ter falado no meio que tinha mais gente, mas a gente vai reforçar, é que a essa altura do campeonato, quem terminar o curso com as presenças, todos os critérios certinhos, vai receber o certificado. A gente viu que teve muita gente que teve dificuldade de conseguir as declarações das suas cidades para comprovar a questão da relação com a gestão pública, e a gente entende que mesmo quem não for funcionário público e está participando, às vezes já foi funcionário público, vai vir a ser no futuro, já participou de várias aulas, já super engajou. Nesse momento, quem está participando do curso até agora, garantindo todas as presenças, a gente vai garantir que vocês recebam um certificado cumprindo todas as aulas. Tá bom? E aí, a única coisa principal que a gente vai precisar desses comprovantes até o final do curso, quem conseguir acessar, e nos enviar, é porque o nosso objetivo, talvez depois do fim do curso, é criar uma comunidade no WhatsApp entre as pessoas que trabalham nas prefeituras. Assim, elas podem se autoajudar e trocar informações sobre as suas experiências, né? Sobre soluções, fornecedores, processos, o que está fazendo, o que não está fazendo. Isso é mais proveitoso para todo mundo. Tá bom, pessoal? É isso. Nos vemos agora na próxima semana só. Espero que tenham gostado. Para quem assistiu gravado também, ótimo. Não se esqueçam de responder a atividadezinha lá da presença, tudo certinho. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.